Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos estudar sobre matrizes. Matrizes são muito úteis para representar dados em diversos programas. E graças a algumas propriedades matemáticas, as operações que nós podemos realizar com as matrizes também são muito importantes. Para fazer um jogo, e de uma forma mais geral, dentro da computação gráfica como um todo, fazer operações como multiplicação de matrizes é essencial. Então, como o assunto é importante e também extenso, nesse vídeo nós vamos focar apenas na parte de como representar matrizes em um programa em Python. Em vídeos futuros poderemos abordar as operações que nós podemos realizar com matrizes. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Vamos começar revendo as definições. O que é uma matriz? Bem, uma matriz pode ser entendida como uma forma retangular de representar dados, algo parecido com uma tabela. Ou seja, ela é uma forma de representarmos vários valores, que nós chamaremos de elementos da matriz, com linhas e colunas. Se você tivesse que representar apenas uma linha ou apenas uma coluna, acho que você não teria muita dificuldade em pensar em utilizar uma lista para representar esses elementos. Nós até poderíamos utilizar uma lista para representar uma matriz com várias linhas e colunas. E se você olhar os vídeos sobre repetições aqui no canal, você vai perceber que foi exatamente isso que eu fiz dentro do projeto de Jogo da Velha. Porém, agora nós estamos interessados em uma representação que seja realmente bidimensional, que tenha duas dimensões, da forma como a gente observa a matriz. Então, para isso, nós vamos utilizar uma lista de listas. Isso mesmo, uma lista cujos elementos são listas também. Dá uma olhada nessa matriz 4×3 aqui no código. Para nós termos uma representação válida em Python para essa matriz, nós podemos dizer que cada uma dessas linhas vai ser uma lista. Então nós vamos converter aqui, vamos colocar ela em representação de lista. E a matriz em si será a lista que contém todas essas listas como elementos. Então vamos colocar todas essas listas aqui dentro, e agora que elas são elementos de uma lista, são separadas por vírgula. E nós podemos inclusive atribuir esse valor a uma variável, aqui nossa variável matriz. Vou empurrar aqui para ficar alinhado. E pronto, temos uma representação válida de matriz em Python. Então eu vou copiar essa representação lá para o modo interativo do interpretador, para a gente verificar como podemos acessar os elementos e extrair algumas informações dessa matriz. Então está aqui o meu terminal. Vamos lá, Python 3, copiar e colar aqui. Ótimo. Então nós temos uma variável chamada matriz, que você pode ver é uma lista que tem várias listas como seus elementos. Então, matriz 0 nos responde a primeira linha da matriz. Matriz 1, a segunda linha e assim sucessivamente. Nós também podemos atribuir um elemento, por exemplo, linha igual a matriz 2. Estamos atribuindo uma das linhas da matriz a essa variável linha. Então aqui está a variável linha, e a partir dessa variável linha nós podemos acessar, por exemplo, linha 2, o elemento 0. Mas perceba que o valor que está na variável linha e o valor que está em matriz 2, na verdade, eles são equivalentes, são o mesmo valor, né? Então nós não precisamos sempre atribuir uma linha da matriz a uma outra variável para podermos acessar o elemento. Nós podemos utilizar diretamente a notação matriz 2 e a partir dali colocar mais um índice para acessarmos o elemento da matriz. Então veja só, se eu tiver matriz 2, 2, nós temos também o valor 0. Então matriz 2, 0, vamos ter o valor 8. Ou seja, para acessar um elemento específico da matriz, nós podemos passar dois índices, um para a linha e o outro para a coluna, e cada um deles com o seu próprio colchete. Interessante isso, né? Uma anotação que a gente vai usar bastante. Se nós utilizarmos a função len, que retorna o tamanho de uma lista, e aplicarmos ela diretamente na matriz, nós vamos obter a quantidade de linhas dessa matriz, porque ela é uma lista cujos elementos são justamente as linhas da matriz.
E se nós aplicarmos len em alguma linha qualquer dessa matriz, por exemplo, a primeira linha mesmo, nós vamos obter o número de colunas da matriz. Então, com isso, nós já conseguimos extrair bastante informações dessa matriz e nós podemos voltar agora aqui para o nosso editor de texto para verificar como podemos pedir os elementos de uma matriz para o usuário. Eu já fiz um vídeo que eu ensinava como pedir uma lista para o usuário. Se você não se lembra ou tem alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha aqui no canal para revisar. Para as listas, o segredo era pedir para o usuário o tamanho da lista antes. E então executar a função input, repetir a função input, esse número de vezes, para pedir cada um dos elementos da lista. Aqui nas matrizes, a ideia é muito semelhante. A diferença é que nós precisamos agora de dois dados, o número de linhas e o número de colunas. Então vamos pedir aqui para o usuário o número de linhas e vou colocar essa variável m. E aí nós vamos utilizar a função input e pedir para ele digitar o número de linhas. Já o número de colunas, vou colocar aqui embaixo de maneira muito semelhante, só que na variável n. E pedir para ele digitar o número de colunas. E aí nós vamos repetir para cada linha, aqui vou iterar com a variável i para as linhas, e para cada coluna também. E eu vou iterar com a variável j nas colunas. Vamos repetir o que? A instrução que solicita ao usuário o elemento da coluna da linha i e da coluna j. E aí vamos utilizar a função format para colocar o i e j ali nas respectivas posições. Então o elemento vem para cá. E agora tem um detalhe que você deve prestar atenção, que é um pouco diferente de quando nós fizemos com as listas. Então, uma coisa que é parecida é que nós criamos uma variável lista lá, e nós vamos criar aqui uma variável matriz, antes de começar a iterar, e criamos ela simplesmente com abrindo e fechando colchetes, ou seja, era uma lista vazia. Só que aqui nós vamos precisar criar também, para cada iteração de linha, toda vez que nós quisermos trabalhar com uma linha nova, nós vamos ter que criar uma variável linha, também como uma lista vazia. E aí aqui dentro, ao pegar cada elemento, nós vamos adicionar esse elemento a essa linha. E eu vou converter ele para um float antes de adicionar. Tá? Vamos trabalhar com matrizes de números reais. E aí nós vamos adicionar ele à linha. Por que isso funciona? Porque nós vamos pegar exatamente n elementos, que é o número de colunas, e vamos colocar isso nessa lista que representa a linha. Porque faz sentido, nós vimos que o tamanho da variável matriz dá para a gente o número de linhas e o tamanho de uma linha dá para a gente o número de colunas. Então, se nós vamos pegar aqui número de colunas elementos do usuário, nós temos exatamente uma linha. Então, fechamos aqui. Quando a gente fechar a linha, acabou o for e fechou essa linha, nós temos que lembrar de adicionar a linha à matriz. E aí adicionamos a linha à matriz, acabou as instruções referentes a esse for. Então vamos voltar aqui para cima e vai criar uma nova linha vazia e vai repetir as instruções de novo, o número de colunas de vezes, pegando mais uma linha, pegando mais elementos para a próxima linha. E aí vai adicionar no final essa próxima linha à matriz e vai fazer isso, esse ciclo, várias vezes. Então vai pegar n elementos para preencher uma linha, ou seja, o número de coluna de elementos para preencher uma linha, e depois m elementos, o número de linhas, para preencher a matriz. E aí aqui no finalzinho, depois dessa instrução, nós vamos poder exibir a matriz. Só que esse print matriz ele não é tão legal para a gente, porque ele vai colocar a matriz igual nós vimos aqui, nessa forma de lista, que é meio esquisito para a gente olhar, O mais interessante seria se a gente conseguisse ver ela assim, com as linhas em cada linha, as linhas em cada linha. Então, nós vamos fazer uma função aqui para exibir matriz, tá? Exibir matriz, que vai fazer exatamente isso para a gente. Então, ela recebe uma matriz e eu vou fazer ela de forma bem simplificada, tá? A gente vai simplesmente colocar cada linha em uma linha, de novo, ao invés de separar os elementos, tá? Se você quiser tirar os colchetes das linhas e separar, botar só os elementos,
Vai ser um pouquinho mais de trabalho, mas já adianto que você consegue usar a função print sem pular linha. Se você conseguir fazer, se você fizer uma pesquisada aí no Google, vai encontrar isso. Então aqui, exibir matriz, vamos fazer o seguinte, para cada linha na matriz, nós vamos exibi-la. Apenas isso. Então vai exibir a linha, como o print está pulando linha para a gente, não vai, vamos obter exatamente o resultado que nós queremos. E aí, acabou. Exibir matriz aqui, a nossa matriz. Eu vou colocar essa função lá em cima só para deixar o código mais limpo. E vou comentar essa matriz aqui para a gente não confundir. Tem matriz demais aqui dentro. Então agora nós vamos salvar, fechar esse modo interativo e executar. Então Python 3, representação de matrizes. Então número de linhas, vou fazer uma matriz 3x2, 3 linhas, 2 colunas. E ele está dizendo que str, ou seja, um objeto que é uma string não pode ser representado como inteiro. Ou seja, provavelmente a gente esqueceu, né, aqui de converter esses números para inteiros. Erro besta, né? Que a gente já fez aqui algumas vezes. Então agora vamos executar de novo. Número de linhas 3, colunas 2. Então o elemento da linha 0 e coluna 0, falta o espaço aqui, mas tudo bem. Vamos colocar 5. Linha 0, coluna 1, 7. Linha 1, coluna 0, 2, 4, 9, 0. Então aqui está a nossa matriz de 3 linhas e 2 colunas. Funcionou como a gente esperava. Agora, ao invés de pedir para o usuário os elementos da matriz um por um, nós podemos também ler todos esses elementos a partir de um arquivo. Então se eu te mostro, por exemplo, esse arquivo com os números dispostos dessa forma, você não teria dificuldade em dizer para mim que esses números podem ser interpretados como os elementos de uma matriz 4x5, ou seja, uma matriz com 4 linhas e 5 colunas. Então, como é que a gente pode fazer para gerar uma representação de matrizes exatamente da forma como nós precisamos, como nós acabamos de aprender a fazer, dentro do nosso programa, a partir desse arquivo? Então, eu vou te mostrar como fazer isso. No vídeo sobre leitura e escrita de arquivos em Python, eu mostrei como é que você pode ler todo o conteúdo de um arquivo para uma variável na forma de string. E aqui nesse vídeo agora eu vou te mostrar como nós podemos ler o conteúdo desse arquivo linha a linha, porque isso vai nos facilitar na hora de construir a representação que nós desejamos. Então, nós vamos iniciar com a função open, passando o endereço do arquivo que nós queremos abrir. Igualzinho nós fizemos naquele vídeo, que você pode encontrar aqui no canal. E aí a função open vai retornar para a gente uma referência para o nosso arquivo. Uma referência que nós vamos poder pedir, né, trabalhar em cima dela, pedindo para ler ou para escrever. No caso aqui faltou passar um parâmetro, que é o modo de abertura. Nós queremos ler esse arquivo. E aí nós não podemos esquecer que, ao final das nossas operações, nós precisamos fechar o arquivo para liberar os recursos para o computador. Então já vou colocar essa linha aqui, arquivo.close, para que a gente não esqueça. E aí, entre a abertura e o fechamento do arquivo, nós vamos realizar nossas operações para construir a matriz. Tranquilo? Então, para construir essa matriz, nós vamos novamente botar aqui a variável matriz com uma lista vazia. E aí, nós vamos ler a primeira linha do arquivo com a função readLine. Então lá, no outro vídeo, nós utilizamos a função read para ler o conteúdo completo do arquivo. E aqui nós vamos utilizar a função readLine para ler apenas a primeira linha do arquivo. E ela vai retornar para a gente uma string que nós vamos armazenar aqui na variável linha. Se nós utilizarmos a função readLine novamente, ela vai ler a segunda linha do arquivo. E se nós utilizarmos de novo, a terceira e assim sucessivamente. Então, ele já marca para a gente qual que é o ponto do arquivo que já foi lido. Isso é ótimo, nós podemos utilizar isso ao nosso favor. Uma outra coisa que nós podemos utilizar ao nosso favor é o fato de que, quando a função readLine,
quando não tem mais nada a ser lido, ou seja, ela chegou no final do arquivo, já leu a última linha, ela vai retornar a string vazia. Então, com isso, nós podemos fazer várias repetições utilizando a instrução while, né? Porque nós não sabemos o número de repetições que vamos fazer, então ficaria inviável de utilizar o for. E nós vamos repetir, né? Vamos utilizar o while para repetir enquanto a linha for diferente da string vazia. Então, quando ela for igual à string vazia, nós não vamos mais repetir, vamos parar. Então, enquanto a linha for diferente da string vazia, nós vamos fazer o seguinte: separar cada um desses elementos em uma lista. Então, eu também mostrei no vídeo sobre pedindo uma lista, o que explica como pedir uma lista, eu mostrei como separar esses elementos, quando eles estão separados por um mesmo caractere, seja uma vírgula, ponto e vírgula, ou no caso aqui, apenas espaços. Então, nós podemos utilizar a função split. Então, linha.split, e aí nós passamos aqui o caractere que separa eles, que no caso lá é o espaço, mas podia ser vírgula e espaço, por exemplo, os caracteres, vai separar cada um dos elementos em uma lista. Vai retornar essa lista aqui, elementos. Se nós não utilizarmos nada, não passarmos nada como argumento aqui para o split, é equivalente a passar um único espaço. Então, ele vai separar quando houver um espaço, que é exatamente o caso que nós temos aqui. Então, vamos deixar aqui em branco. Então, elementos é uma lista que tem exatamente 5 elementos. Cada um deles vai ser um dos elementos da nossa matriz, sem o espaço já, tá? Agora, antes de adicionarmos essa lista como uma linha da matriz, nós precisamos converter os seus elementos para ponto flutuante, porque senão eles vão entrar lá como strings. Então, para n in range len elementos, eu quero que o elementos n seja igual ao próprio valor que ele tem, porém convertido para float. E agora sim eu posso adicionar essa linha de elementos à matriz. Então, só isso. No final aqui do while, a nossa matriz vai estar preenchida e nós vamos fechar o arquivo e depois nós podemos exibir a matriz. Beleza? Então, eu vou salvar e vou executar e aí nós vamos ver primeiro. Não, melhor, vou comentar isso aqui porque eu não quero digitar tudo de novo. Então, nós vamos ver apenas essa matriz 4x5 ser exibida lá no terminal. Então, vamos executar. E aí nós temos esse erro sem mensagem de erro. Nós entramos no loop infinito aqui. Eu vou apertar Ctrl C para encerrar a execução. E eu vou te mostrar aqui por que nós tivemos isso. Aqui, antes do while, nós atribuímos o valor da primeira linha lá do arquivo a essa variável linha. E nós dissemos que vamos executar enquanto a linha for diferente da string vazia. Porém, em nenhum outro momento, nós modificamos o valor da variável linha. Então, ela nunca vai ser igual à string vazia e vai ficar sempre parado ali, né? O programa vai ficar sempre executando essas linhas aqui de código que estão adicionando mais e mais linhas à matriz dos mesmos elementos e só, vai ficar rodando até acabar com a nossa memória. Então, o que a gente precisa fazer é, depois de executar tudo isso aqui, depois de adicionar na matriz essa nova linha, nós vamos avançar no arquivo lendo a próxima linha. Então, readline. Agora sim. Salvei e vamos executar de novo. Então, aqui está, vamos abrir aqui para comparar. 1699910, 337251, 880718, 126541. Exatamente a matriz que estava aqui. Legal, né? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Tem algumas coisas sobre representação de matrizes que eu não comentei agora, porque eu acho que já tem muito conteúdo para você absorver. Mas, como eu disse, o conteúdo é importante e é extenso, então nós vamos ter outra oportunidade
para falar sobre operações e também reforçar alguns conceitos de representação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!